Os meninos, bom dia. Oi, Alice. Oi, Júlia. Oi, Demazinho. Oi, Matheus. Bom dia, Maria. Tudo bem? Oi, Ana Júlia. Oi, Guilherme. Bom dia. Bom dia. Oi, Alice. Oi, Maria Eduarda. Oi, Lucas. Oi, galera toda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Larissa. Oi, Mariana. Oi, Gustavo. Sumiu, Gustavo. Gente, hoje então nós vamos falar aqui mais um pouquinho de charge. Ó, nós já vimos o que é charge e cartoon. Nós já passamos para o domínio discursivo, que é por causa dessa natureza de crítica política. A charge ela aparece em jornais, revistas, sites, né? Nós já vimos o suporte, isso, né? O domínio discursivo é com relação ao tipo de linguagem. Nós já vimos os interlocutores. Geralmente, a quem essa charge para quem que essa charge é feita, né? Qual que é o público-alvo dessa charge? Sapos, cobras e lagartos. Agora nós vamos ver aqui mais um pouco de linguagem, falar de intertextualidade, falar de polissemia e de ambiguidade. Polissemia. Sumi não, Maria. Matheus fechou o teste, né? Matheus, fala a novidade, né, Matheus? Ana Júlia acabou o livro. Que bom, não conta, Ana Júlia, não conta. As questões da charge estavam um pouco confusas. Ó, deixa eu falar para vocês uma coisa. Presta atenção. Se eu falar assim, o livro é composto, a apostila é composta por plástico. Não. A apostila é composta também por plástico. Sim. Acho que o que complica vocês um pouco é porque a gente da área de português, né, igual eu, literatura, a gente utiliza o português correto. E o professor de história, por exemplo, ele não sabe que o também ou invalida uma questão ou valida. Quem sabe disso é o professor de português. Então, às vezes, o professor utiliza uma questão lá que ele coloca desse jeito aí, tá certo. Mas não é composto. A charge é composta por linguagem verbal. Quer dizer que é só linguagem verbal. Não é só linguagem verbal. A charge é composta por linguagem verbal. Olha, tá querendo dizer que é só linguagem verbal, não? Presta atenção. Só que quando tem uma muito difícil, vocês podem olhar que tem uma muito na cara. Essa, por exemplo, o que estava falando? Agora eu não consigo lembrar. Mas eu não achei que essa alternativa ia complicar tanto a cabecinha de vocês. Apresenta crítica de natureza política. Pois é, ué. Então você tem certeza dessa, né, Matheus? Você tem certeza dessa. Olha aqui. Quando eu faço o teste, eu não tento, assim, fazer um teste difícil para vocês. O que eu tento é fazer um teste inteligente, que o menino tem que pensar. Não pode ter ali receita de bolo em 3 alternativas e uma alternativa lá de charge e cartoon. Eu não estou formando vocês para passar de ano para o 9º ano, não. Eu estou formando vocês para os vestibulares da vida. Então, por isso que vocês têm que ficar atentos com isso. Eu não faço teste difícil. Eu procuro fazer um teste inteligente. Prova também, né? Quando a gente está estudando um livro que facilita isso, né? É muito melhor. E às vezes podem as questões ficar um pouco mais complicadas.
Como foram as questões sobre a Revolução dos Bichos, por exemplo. Peraí, deixa eu abrir minha janela. A minha cortina, né? Porque tá... Senão ela vai estragar. Mas quando a gente tá estudando um tema assim, isso aí não é tão complicado. Entendeu? É para marcar a correta, né? Ó. Ué, Dudu. Que é isso, Dudu, que você está falando comigo, Dudu? Gente. Ó, tá. A questão do discurso direto ou indireto. Discurso direto é quando o narrador dá a voz para o personagem, certo? Então, Arthurzinho falou, meu senhor, nós estamos aqui, mas nós somos amigos, nós viemos em missão de paz, fecha aspas. Seria discurso direto. Aí, quando é discurso indireto, o narrador fala a fala do personagem. O discurso indireto livre, né? É aquele discurso que você não sabe se quem falou aquilo ali, daquele jeito ali, foi o narrador ou se foi o personagem. É isso mesmo, eu falei que eu poderia cobrar, porque vocês já estudaram, e eu não posso parar de cobrar, senão vocês se esquecem. Não, no seu ver, Dudu, tá errado. A charge e o cartoon, gente, ó, é por isso que a tia fala com vocês assim, olha, vocês têm que ler o conteúdo da apostila. Eu não posso chegar aqui e pegar isso aqui e ficar. A charge é um gênero textual constituído por linguagem não verbal e linguagem verbal. Vocês têm que ler em casa. Quando vocês lerem em casa, vocês vão assimilar tudo que talvez eu não tenha falado, porque está aqui, ó. Cadê? O objetivo da charge é denunciar e criticar situações, na maioria das vezes relacionadas à política e a problemas sociais. Por isso, as charges são estreitamente veiculadas ao momento em que são produzidas e publicadas. Para a construção da crítica, os autores desses textos, os chargistas, lançam mão de ironia e de outros recursos que geram humor. Você tem que ler direitinho aqui, ó. A charge tem crítica de natureza política e social. Então, a charge tem crítica de natureza política. E outra coisa, todo problema social é político. Vou falar da desigualdade? É político também, né? A fissura da sociedade é política. Tudo gira em torno da política, de modo geral. Certo? Ana Júlia, mas não tem aspas, não está separada a fala dele. É por isso, não tem aspas. Cadê o livro? Cadê o meu livro? Meu Deus do céu. Ai, eu carreguei ele ontem. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não tenho aspas. Não está delimitada a fala do personagem, compreendeu? Ó, isso está lá na página... As coisas começam a dizer. Aqui, ó, página 27. Arthurzinho ainda tentou acalmá-lo. Que é isso, meu senhor? Nós somos amigos, estamos aqui em missão de paz. Não está separado aqui a fala dele, ó. Tá do narrador misturado com a do personagem, ó. Arthurzinho ainda tentou acalmá-lo. Que é isso, meu senhor? Entendeu? Podia ter 2 pontos aqui, que seria a fala do personagem. Dizer que dizer o que o Arthurzinho falou, só que falou com as palavras dele, e não do Arthurzinho. Galera, eu vou analisar, tá? Se tiver coisa que deveria ser... que dê margem de dupla interpretação, eu anulo a questão, tá bom? Anulo a questão e dou outra atividade para vocês, valendo um ponto para crescer lá no
Uma atividade que vocês têm que me responder aqui na aula. Entendeu? Uma atividade, eu faço uma pergunta, você tem que mandar a resposta aqui no meu zap. Entendeu? Instantânea. Um VaptVupt, que é avaliativo, ok? Aí vocês me respondem aqui no tempo da aula. Eu dou aqui de 3 a 5 minutos para vocês responderem a questão. Aí todo mundo tem que me mandar. Ah, Maria, tive problema aqui, ó. Problema. Teve problema, vai ficar com problema. Passou dos 5 minutos, vai ficar com 0. Porque, ué, não deu tempo de pegar a resposta com o colega ainda não, Maria. Tipo assim, entendeu? Galera, vamos lá. Tudo que eles fizeram por votação. Ô, Matheus, tudo que eles fizeram por votação. Então, quer dizer que ele era bastante democrático. Eu comentei isso. Não foi? Uhum. Isso aí. Então, agora nós vamos aqui, ó, interlocutor, linguagem, página 130. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre o livro. E eu vou deixar a atividade hoje, tá? Para vocês. Porque você está fazendo teste, então deixei até hoje. Vou deixar hoje. Aqui, linguagem. A linguagem verbal das charges dos cartoons se caracteriza pela utilização de textos curtos, muitas vezes próximos do coloquial. Porque, gente, eu estou fazendo uma charge de crítica. Não vou usar um nome padrão, uma linguagem verborrágica. Então, ela, às vezes, é muito próxima da linguagem coloquial, né? O modo como se fala. Há presença de intertextualidade nas charges, nos cartoons, né? O que é intertextualidade? É a capacidade que um texto tem de dialogar com outro texto previamente conhecido, certo? Olha, por exemplo, o Gonçalves Dias escreveu assim, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O Gonçalves Dias escreveu isso no romantismo, século XIX, como início do século XIX, primeira metade do século XIX. E aí depois vem um escritor moderno, Murilo Mendes, que é contemporâneo até, né? Ele é da terceira fase do modernismo, de 1945 em diante, 1930 a 1945, desculpa. E escreve assim, ó, minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Ó, primeiro, o que ele fala minha terra tem palmares? Porque quando o Gonçalves Dias escreveu que minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, no Brasil existia escravidão, a gente ainda vivia num país escravocrata, certo? Então, minha terra tem palmares. Quem foi Palmares? O que é Palmares? Zumbi dos Palmares. Palmares é o lugar para onde os negros escravos iam, não é? Não estavam satisfeitos com a condição que eles viviam, porque os escravos também fugidos, né? Não é isso que é Palmares? Por que ele fala assim, ó, um quilombo? Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Um fala onde canta o sabiá. Canta o sabiá. O canto do sabiá é lindo. É uma coisa feliz, uma coisa bela, majestosa. Mas ele fala que é onde gorjeia o mar. O que é gorjeio? Gorjeia quer dizer que chora. Por que o mar chora? Porque é pelo mar que os escravos vêm. Então, ele fez aqui uma intertextualidade. Murilo Mendes fez uma intertextualidade com o texto do Gonçalves Dias, certo? Um texto que lembra outro texto. Os meninos aí que gostam de ouvir Legião Brasileira Urbana. O Legião Urbana tem uma música que canta assim, olha. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ô, gente, ué, Maria, essa parte da música é parecida com a parte da Bíblia, tá? Tá mesmo. Tem um excerto bíblico que fala assim, ó, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. O amor é paciente e tudo crê, compassivo, não tem rancor, tarará, tarará. Então, ele está fazendo intertextualidade com o texto bíblico. Nessa música ainda, o Legião Brasileira Urbana fala assim, ó,
Amor é o fogo que arde sem se ver. Ferida que dói não se sente. O contentamento descontente é dor que desatina sem doer. Então, quer dizer que ele está fazendo intertextualidade com a Bíblia e com o poema do Camões. Ok? Deixa eu achar. Vou achar e vou mostrar para vocês agora. O que é intertextualidade, tá bom? A música é essa aqui. Chama Monte Castelo. E nós vamos ver agora. Compartilhar a tela. Cadê? Aqui. Ih, que tanto de coisa que mostrou na frente, meu Pai eterno. Misericórdia. Cruz credo. Nossa Senhora. Aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, assim vai e desce. Isso aí é excerto bíblico, certo? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É aquele poema do Camões que a Mariana fez lá no 6º ano, vocês lembram? A Mariana e uma outra coleguinha, que eu não me lembro qual que era a Alice. Acho que foi uma Alice aí. Tá vendo? É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente. É um ter com quem nos... cadê? É um não contentar-se contente, é cuidar que se ganha e se perder. Tá vendo? Isso é intertextualidade. É a capacidade que um texto tem de lembrar o outro. Por que usa-se muita intertextualidade na charge no cartão? Para poder causar humor. Às vezes a intertextualidade é responsável pelo humor da charge do cartão. Ok? Como nós vamos ver aqui, por exemplo, ó, essa intertextualidade que foi feita aqui. Deixa eu interromper o nosso compartilhamento. Já chega de ver isso aqui. Ó. Peraí. Ó. Não, nós estamos na linguagem ainda, tá? Nós estamos na linguagem ainda, falando de intertextualidade. Aqui está falando de intertextualidade e polissemia. Intertextualidade e polissemia. Intertextualidade, então, você grifa aí intertextualidade, puxa uma setinha e fala diálogo entre textos. Escreve. Escreve. Diálogo entre textos. Por quê? A capacidade que um texto tem de lembrar outro já previamente conhecido. E se eu não conhecer, Maria, o texto, aí você não vai entender a intertextualidade. Você só entende que é a intertextualidade se você conhece o texto original. Ok? E a polissemia, o que é poli? Poli é mais de um. Polissemia é mais de um significado para uma palavra, dependendo do seu contexto. Então, você puxa outra setinha e escreve mais de um significado para a palavra. Tia, pode deixar ele vir aqui um pouquinho. Mais de um significado para a palavra, porque vai depender do contexto em que ele está inserida. Por exemplo, a palavra manga. Oi, olá, avó, é a mãe aqui, amor, vem cá. Não precisa chorar, não, vem. Vem, ele tá fazendo até beiço, gente. Por que você tá fazendo beicinho? Chora não, meu amor. Pode ser sim, não, tá? Ó, a palavra manga. Vamos entender o que é polissemia. Palavra manga, dependendo do seu contexto, ela é manga de camisa. Dependendo do contexto, ela é fruta. Mas dependendo de um outro contexto ainda, ela pode ser no sentido de zoação. Os colegas mangavam dele, entendeu? Zoavam dele. Entendido? Então, manga é uma palavra polissêmica, dependendo do seu contexto. Ok? Outra palavra polissêmica. Aqui. Poxa, vocês até trouxeram uma aqui bacana demais, ó. Uma polissemia. Essa charge aqui, ó. Cadê o dólar? Teve alta. E o real tá aqui, ó. Coitado do real. O real tá doente, o dólar teve alta. A forma verbal não. A expressão teve alta. Obrigada, Ana Júlia. Aqui, a expressão teve alta, ela é ambígua. Ela é polissêmica. A polissemia cria a ambiguidade, certo? Porque se a palavra pode ter mais de um significado, dependendo do contexto em que ela está inserida, então ela vai causar uma ambiguidade, ou seja, um duplo sentido, uma dupla interpretação.
certo? Então, veja bem, cadê o dólar? Aí o real responde assim, teve alta, quer dizer, teve alta pode ser tanto no sentido de que estava hospitalizado, teve uma melhora e foi embora, né? Teve liberação médica, mas nesse caso, quando nós estamos falando de dólar, quer dizer que teve alta, uma supervalorização do dólar em relação ao real. Entendido? E o real está aqui, ó, doente ainda. Olha. Mãe, deixa eu sei brincar. Então, a expressão teve alta, ela tem uma linguagem polissêmica. Então, vai lá, Natinha. Dá tchau para os meninos. Tchau, gente. Dá tchau. Ali, a tia vai levar para cima. Olha o bico, a tia trouxe o bico. Ah, tá. Pode ir, tia, pode ir. Ó, entendeu o que é polissemia? São inúmeras palavras que têm esse caráter polissêmico, tá? Essa linguagem polissêmica na literatura é o que possibilita a linguagem literária ser diferente da linguagem jornalística, por exemplo. É o que permite a subjetividade na linguagem literária. Compreendido? Ó, e a apostila de vocês ilustrou bastante, assim, caprichada, né? Então, vamos voltar aqui para a linguagem. Estou falando de intertextualidade e polissemia, por isso que eu já vim aqui, tá certo? Mas voltando aqui para a linguagem, falando da linguagem não verbal, das charges dos cartoons, linguagem não verbal, né, que é a parte de desenho, nós temos as caricaturas, que é desenho que realça uma qualidade, né? Ou às vezes até um defeito que a pessoa tem assim, de mais marcante, ele é avantajado. Ah, gente, eu tenho uma caricatura aqui, ó. Isso não estava no script. Olha aqui. Olha aqui, galera. Eu sou Galha, ele é Cruzeiro, tá? Quem conhece, eu não estou muito igual, não, mas o meu marido tá idêntico. Tem os vincos na testa, assim, ó. Esse aqui é um cara surdo e mudo que fez para nós. Um cara surdo e mudo. Mas é muito igual, tá? Isso aqui não estava no script da aula hoje. Não ia mostrar isso aqui, só que eu lembrei agora da caricatura que eu tenho aqui. Achar uma fotinha dele para vocês verem como que parece, tá? Ó, então essa caricatura, ela ajuda muito na compreensão do texto. Por exemplo, essa imagem que tem aqui na apostila de vocês, do Boechat, Ricardo Boechat, que esse senhor que morreu, né, num acidente aéreo, um jornalista, ó, cadê? Jornalista da Band News, apresentava o jornal nas manhãs de segunda, faleceu em fevereiro de 2019, no acidente de helicóptero na cidade de São Paulo. Então, lá no meio da cidade afora, né? No acidente, ele faleceu. Aí, o Duque é mestre, né? Nessas charges e cartoons. Deixa eu ver de quem que é essa charge aqui. Não, aqui não é dele, não. A primeira dele que tá vindo é essa aqui mesmo. Aí, o Duque fez aqui, ó, uma charge dele. Não precisava nem ter escrito o nome dele aqui em cima, mas você saberia que é ele, pela carequinha, né? Que ele era careca. Geralmente, quem é careca, a orelha acaba destacando um pouquinho mais, né? Nem precisa a pessoa ser orelhuda, não. A orelha acaba destacando, porque não tem cabelo para disfarçar. Então, a gente já saberia que é o Ricardo Boechat por causa da característica, aqui, ó, das características marcantes dele, que é a careca, né? Essa orelhinha mais pontuda aqui. E também porque ele está atrás de um microfone, cujo símbolo é a Band News, certo? Aí ele coloca aqui em cima, ó, Ricardo Boechat, 1952 a 2019. Então, você já sabe, né, que até uma charge assim, né, porque o cara foi um grande ícone do jornalismo brasileiro e faleceu. Aí ele escreve aqui, ó, obrigado, Boechat, o Duque. No nome dele, né, que tem a assinatura ali, ele escreve obrigado, Boechat. Então, essa caricatura aqui, essa parte não verbal, ela diz tudo sobre a temática da charge. Aqui não é uma charge crítica, não é? Mas é uma charge, assim, digamos, de um adeus, né? Maria, você não falou que as charges dos cartoons são todos de crítica? Quando tem crítica, é de natureza política.
né? A maioria das charges e dos cartoons são para fazer crítica, mas também nada impede a pessoa de fazer uma charge comemorativa, certo? Uma charge comemorativa, uma charge de despedida, uma coisa assim, entendeu? Então, aqui, ó, essa charge aqui, ele publicou no dia seguinte do acidente. Aí o título é o nome do cara, né? Como nós já vimos, ó. Ele não tem nada de linguagem aí. Assim, tem pouca coisa, né? Eu toco o barco. De linguagem não verbal, ou de linguagem verbal. Isso virou um jargão depois, né? Que, tipo assim, por mais que tenha perdido um grande nome do jornalismo, mas a vida segue para aqueles que estão aí, né? A vida continua, né? Como diz o presidente. Morreu, mas não, a vida continua. A vida continua para quem está vivo, é isso mesmo. E aí esse toca o barco virou até um jargão aí depois na bancada, né? Depois os âncoras do jornal, né? Porque já essa expressão era dele, né? Toca o barco era a expressão dele. E depois da morte dele virou assim. Continuou sendo jargão do jornal, mas é como se fosse também uma expressão de consolo para aqueles que morreram. Como é que é aquele passarinho engraçado? Where's chicken? Where's chicken? Aí ele não sabe escrever ainda, né? Mas ele sabe falar. Isso mesmo, o helicóptero caiu. O símbolo da Band, é o símbolo da Band News. Da Band, né? De um modo geral, não é? O símbolo da Band seguir esse olho amarelo e círculo verde. Então, quando já tem essa... A parte não verbal da charge elucida a própria charge, certo? E depois vem a parte verbal, que, assim, não de menor importância, mas somente para amarrar as pontas, né? Porque o não verbal, a linguagem não verbal, ele é bastante clara, né? Porque o chargista é muito bom, né, gente? Pensei eu fazendo isso aqui. Então, aí no finalzinho aqui tem o Duque falando obrigado, Boechat, né? E aí isso aqui, a gente percebe que esse cara, esse Duque, era então um fã do Boechat, né? Admirador, que está agradecendo. Essa intertextualidade aqui é muito facinha, né, gente? Nós sabemos que a intertextualidade foi feita aqui porque a Dilma, assim, discorda, né? Tem divergências aqui entre o presidente e os responsáveis pelo Ministério dos Transportes. Na época foi divulgado várias corrupções, várias irregularidades com relação a obras em estradas brasileiras. E aí ela está utilizando o vestidinho vermelho da Mônica, ela é dentuça igual a Mônica, e ela tem o coelho Sansão, com o qual ela resolve todos os seus problemas. A gente conhece a Mônica, né, gente? A gente sabe que a Mônica resolve tudo na base da força e do grito, né? E da coelhada. E é isso que a presidente está fazendo aqui, né? Isso aqui é uma intertextualidade. Um texto que lembra outro texto, um texto verbal ou não verbal, certo? Depois aqui falando de polissemia e ambiguidade, vamos entender direitinho a polissemia e a ambiguidade. Polissemia é esse caráter, o caráter polissêmico das palavras é ter mais de um significado dependendo do contexto, né? E a polissemia é responsável por causar a ambiguidade, o duplo sentido, né? Teve alta, quer dizer que teve alta que foi embora. O real continua aí hospitalizado, né? Nas últimas, quase morrendo. E o dólar já saiu do hospital, teve alta, foi embora, mas teve alta porque está supervalorizado em relação ao real. Ok? Entendido isso aí? Está entendido, galera? O polissemia e ambiguidade? Alguém tem alguma dúvida sobre polissemia, ambiguidade e intertextualidade? Não, né? Figuras de linguagem? Figuras de linguagem, lá na página 132. Pega lá. Então, a figura de linguagem que fala aqui, que nós já estudamos sobre ela esse ano. A chamada paronomásia. O que é paronomásia? Paronomásia é aquela figura de linguagem que eu uso palavras com grafia semelhante, mas que não tem nada a ver o sentido de uma com a outra. Certo? Tem parecidas letras, né? As letras são semelhantes, a disposição gráfica é muito parecida, mas o sentido não tem nada a ver. Certo? Por exemplo, lixo e luxo. O sentido não tem nada a ver. Certo? Então, a paronomásia vai ser muito utilizada aqui
nessa charge aqui, ó, nossa, aqui, ó, da nossa apostila, nós temos uma paronomásia entre a palavra Trump, que é o presidente que foi eleito lá nos Estados Unidos, né? Na eleição anterior a essa, e a palavra trampo, que quer dizer trabalho, né? Um cara chega para o outro e fala assim, ó, lá nos Estados Unidos venceu o Trump, o Donald Trump, ok? Aí o outro fala assim, e aqui no Brasil eu perdi o trampo, ou seja, eu perdi o trabalho. Então, utilizou aí a palavra Trump e trampo, né? São palavras que são escritas de uma forma semelhante, mas elas não têm nada a ver o sentido de uma com a outra. E um outro detalhe aqui que a gente percebe que o cara perdeu o emprego é o pé na bunda que ele levou. Vendo? O chargista chamou a atenção, colocou aqui uns pontinhos, uns risquinhos, para chamar a atenção que ele acabou de tomar um pé na bunda. A expressão pé na bunda quer dizer dispensado, mandado embora de qualquer situação. Né? Levou um pé na bunda da namorada, quer dizer que a namorada abandonou ele. Levou um pé na bunda no emprego, quer dizer que ele foi mandado embora. Certo? Ó, estrutura e elementos composicionais. Estrutura da charge. O que é estrutura, gente? Ó, charge tem que ter o título, não é? Geralmente o título da charge do Cartoon, eles trazem, assim, 90% da temática. Lembra lá do lixo no lixo? Lixo no lixo? Lixo no Rio? Desculpa. Lixo no Rio. O título das charges é Lixo no Rio. Lixo produzido pelo homem no Rio de Janeiro durante o Carnaval. Lixo hospitalar produzido pelo homem no Rio, ambiente natural, habitat natural de várias espécies, certo? Então, o título da charge Cartoon, né, sintetiza o tema do texto, ok? Grifa aí, ó, tem que ler, viu? Ler e grifar, ó. O título sintetiza o tema do texto. Ou a crítica, né? É o título ou a crítica. Por exemplo, ó, aqui nós temos Queremos o Poder. É o nome da charge. Queremos o poder. Por quê? Todo mundo quer o poder, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu de novo. Mas eu quero mais, você percebeu, né? Queremos nós, né? Queremos é a forma verbal que admite o pronome pessoal nós. Pronome pessoal do caso reto. Nós. Mas você vê, começa com eu, termina com eu. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, nós podemos, eles podem, eu posso. Então, quer dizer que queremos o poder, na verdade, quando você fala que queremos o poder vai ficar na mão de alguém. Vai governar em nome de todos, mas vai ficar na mão de alguém. E aí todo mundo quer esse poder. Então, não é para nós. Eu quero governar para nós, entendeu? Então, esse título aqui já sintetiza esse tema, né? Porque o poder está sendo querido por todos, mas, na verdade, o eu vou repetir 2 vezes. Começo e no fim. Ok? Então, o título sintetiza o tema do texto. Ok? Ó, as falas. Charges e cartoons podem conter ou não fala de personagem escrita em balão. Pode conter ou não. Então, não é obrigatório ter fala de personagem, ok? Ou até mesmo a legenda. As falas são importantes para a compreensão do texto? Sim, mas às vezes não se necessita de fala, somente a expressão facial do personagem, né? A posição corporal que ele está, e o título já vai falar tudo. Não vai precisar de mais nada. E só mesmo a legenda. Não vai precisar de ter fala de personagem. Os personagens, gente, vocês vão ler isso aí depois, tá? Os personagens. Às vezes tem personagens que foram criados especificamente para aquela charge. Mas, como a charge tem característica de crítica política, crítica social, as charges podem ter personagens que já são conhecidos. Por exemplo, aqui é do Lixo no Rio, nós temos um personagem que já é conhecido, o Gari. Não, o Gari que está aqui, ó. Isso aqui é um personagem criado agora para essa charge? Não, é um Gari, já existe. Aqui, ó, essa outra charge aqui, nós temos também um personagem já existente. Essa outra charge aqui, nós temos um personagem já existente. Então, a maioria dos personagens, às vezes podem ser criadas, mas a maioria
já é existente, até porque nós vamos ter intertextualidade. E a intertextualidade é feita por meio da linguagem verbal e da não verbal. Não é? Esse personagem aqui da Dilma, por exemplo, não precisa de nada. Ó, nem tem fala, tá vendo? Olha aqui, ó, isso aqui é um exemplo de que não tem fala, só tem aqui um título, certo? E os personagens já me indicam toda a ação que se passa e o que acontece. Certo? Não precisa ter fala de personagem. Você tá vendo que ela tá brava? Olha a expressão facial dela. Olha a disposição corporal dela e dos demais. Quer dizer que eles estão atônitos aqui, correndo dela, das coelhadas dela. Né? Então, não precisa de fala em balões, né? A maioria das vezes. E o personagem aqui. Aqui nós só temos um personagem criado, né? Essa daqui, ó. Porque o dólar já existe, né? Foi embora. E o real também. A carinha do real, o máximo, né, gente? Cheio de band-aid. Coitadinho, tomando um soro amarelo. Que soro amarelo será esse, hein? Por que será que esse soro é amarelo, hein, galera? Por que esse soro não é branco, ou então é sangue vermelho, hein? Tá vendo? Isso aqui pode também ter um duplo sentido aí, ó. Por que esse soro é amarelo? Será que é o ouro? É o ouro líquido? Pode ser. Então, a charge com personagens criados especificamente para a situação envolvida, ou, quando são políticos ou pessoas conhecidas, ou tem também charge que são criados com personagens já existentes, ok? Aqui tem o senhor Heinfeld, que foi um grande nome da charge no Brasil, de 1960 e 1980. Criou vários personagens que são utilizados até hoje, Pasquim, Graúna, Zeferino, Bode Orellana. É jornalista e escritor também, diretas já, ó, na camisa dele. Aqui ele mostra o personagem Teotônio Vilela estampado em sua camisa. O personagem foi criado por ele para a campanha das diretas já, uma referência ao senador alagoano que lutou pelo direito do povo de eleger o presidente do país. Tá vendo? Então, o seu Teotônio do Vilela aqui foi criado pelo Heinfeld, baseado nesse senhor aqui, ó, esse senador alagoano, por ele ter lutado pelo direito do povo de eleger o presidente, ou seja, pelas diretas já, campanha pelas diretas já. O personagem Graúna nasceu de um ponto de exclamação e faz parte da turma da Caatinga, formado pelo capitão Zeferino e o Bode Orellana. Personagens dão voz aos problemas do Nordeste, como a seca, a violência, o atraso sociocultural e econômico, a desnutrição, a mortalidade infantil e o racismo, a desnutrição, a mortalidade infantil em decorrência da seca também, né? O atraso sociocultural e econômico, as pessoas lá são muito paupérrimas, da região, né? Mortalidade infantil e o racismo. Ô, gente, aos 3 anos teve uma polêmica na internet, porque um advogado, um juiz, não sei, ele falou que o problema do Nordeste é o povo nordestino. Ai, ai, ai. Aí falou assim, que é um povo que tem um atraso na cultura, mas ele atribuiu a culpa às pessoas. E não a má distribuição de renda, ao fato de que o governo não se preocupa em desenvolver tanto aqueles lugares, aquelas regiões. O sistema lá econômico é muito defasado, porque também nós estamos falando de um lugar muito árido, né, em que não existe o se plantando, tudo dá. Então, assim, o problema não é o povo, não é do povo. A culpa não é do povo que mora lá, entendeu? Mas só que aí esse cara colocou, né, gente? Você põe as coisas na internet e acha que você está oculto, né? Atrás de pilastras da internet, mas você não está, certo? Então, ele atribuiu ao povo a culpa que não é do povo. O povo sofre com isso, mas foi uma confusão danada. Ele ficou por perder até a sua magistratura, porque falou aquilo do povo do Nordeste. Então, assim, esse é o tipo de racismo que existe lá, entendeu? É isso aí, Matheus, cor do ouro. Também acho que seja cor do ouro, por isso que é amarelo. O que está sendo injetado aqui no dólar. Ó, Heinfeld também se destacou na resistência à ditadura, na luta pela redemocratização do país e nas campanhas da direita já, utilizando o cartoon como uma de suas armas. Comunismo, a esquerda e a militância são termos comuns na turma da Caatinga.
Então, essa turma que ele criou aí, composta por uma pessoa, um ponto de exclamação e um bode, estão sempre trazendo à tona essas situações.